Olá, está no ar o MPMG Entrevista. Eu sou Valquíria Rios e hoje converso com o promotor de justiça Edivaldo Alves a respeito do Fórum de Debates sobre a População em Situação de Rua em Governador Valadares. Promotor Edivaldo, bem-vindo. É uma satisfação recebê-lo para falarmos sobre uma questão tão sensível e relevante socialmente. Obrigada. Eu que agradeço, a satisfação é toda minha. Como você mesmo disse, é um tema muito sensível e relevante e se tornou mais sensível ainda após a pandemia. Eu acho que a própria população, mesmo sem ver os números, consegue ver nas ruas, infelizmente, a quantidade de pessoas, que se encontram hoje nessa situação. Doutor, quais foram os principais desafios e demandas identificados durante o Fórum sobre a População em Situação de Rua em Governador Valadares? O fórum ele envolveu, diversos atores da comunidade, tanto órgãos públicos quanto entidades da sociedade civil, universidades, pastoral da pessoa em situação de rua e o Ministério Público. E ali foi muito importante que se deu voz a pessoas dessa população para que elas expressassem quais são suas necessidades. E foi feito um levantamento, foram feitos estudos anteriores ao fórum para se chegar lá já sabendo quais eram as principais demandas. Curioso que uma das demandas postas, que nós que não vivemos nessa situação muitas vezes não conseguiríamos imaginar, é o fato de que eles não têm um endereço, dificulta a eles o acesso a serviços públicos, a conseguir empregos. Também foi discutido que não existe um lugar, para que eles tenham acesso a banheiros públicos. Também existe aqui um procedimento administrativo de acompanhamento de políticas públicas aqui na Promotoria de Direitos Humanos sobre a questão do abrigo noturno, que ele não é suficiente para atender toda a demanda existente e as condições que ele também atende o número de pessoas que têm capacidade não são as melhores. Então essas foram algumas das reivindicações que foi possível apurar dos membros, dessa população que vive em situação de rua. E de que forma o Ministério Público de Minas Gerais tem atuado para garantir direitos básicos e fortalecer políticas públicas voltadas às pessoas em situação de rua no município? Existem 3 procedimentos administrativos de acompanhamento de políticas públicas relacionadas a pessoas em situação de rua, hoje tramitando aqui na 5ª Promotoria de Justiça de Governador Valadares. Um é específico em relação ao abrigo noturno, a questão tanto da ampliação de vagas, quanto da melhoria na qualidade do atendimento que é fornecido. Existe um procedimento mais amplo que engloba todas as demandas que essas pessoas que vivem em situação de rua nos trazem, como barreiras físicas, barreiras arquitetônicas. A cidade, muitas vezes, ela é um ambiente hostil para essas pessoas, Reclamações no sentido de que muitas vezes são recolhidos os pertences deles de forma indevida, e nisso tudo o Ministério Público atua, oficiando os órgãos públicos, requisitando informações e tentando, inicialmente, de forma consensual, ampliar e melhorar a qualidade desse atendimento e, caso não se consiga de maneira consensual, por meio da via judicial. Entendi, doutor. O senhor acredita que iniciativas interinstitucionais, como o projeto Rua de Direitos, conseguem gerar impactos concretos na reinserção social e no acesso à cidadania dessa população? Com certeza, é necessário para melhorar a situação dessas pessoas, devolver a dignidade delas, uma atuação não apenas dos órgãos públicos. Muitas vezes os órgãos públicos não conseguem acessar essas pessoas e muitas vezes elas têm uma desconfiança dos agentes públicos. Por que que eles estão aqui? Será que vão tirar o pouco que eu tenho aqui?
Então, a atuação de setores da sociedade civil é muito importante. Foi muito interessante no fórum perceber que diversas pessoas que já estiveram em situação de rua saíram dessa situação e hoje participam e contribuem pela via associativa para melhorar a qualidade de outras pessoas que estão em uma posição que elas já estiveram. Ninguém melhor que elas para compreender quais são as necessidades dessa população. Entendi. Como o MPMG avalia a participação da sociedade civil, universidades e instituições religiosas na construção de soluções para a população em situação de vulnerabilidade social? Olha, a avaliação ela é muito positiva dessa participação. A exemplo das universidades aqui de Governador Valadares que atuaram nesse levantamento que eu mencionei que foi feito, eles conseguiram identificar aonde essas pessoas se aglomeram à noite para poder dormir. Elas buscam regiões específicas e uma forma de estarem juntas ali, até como uma maneira de proteção. E durante o dia existe um fluxo desses lugares para outros lugares. Então, a atuação das universidades foi fundamental para poder fazer essa identificação do fluxo dessas pessoas e uma identificação de quais são as demandas que elas apresentam. A atuação da pastoral também é fundamental e das demais entidades. Então, é necessário que haja uma conscientização dos órgãos da sociedade civil e da própria população, no sentido que nós não podemos ignorar o sofrimento dessas pessoas. Nós não sabemos qual razão levou essas pessoas a estarem naquela condição. Muitas vezes são por problemas familiares que eles estão ali, algumas vezes por dependência de drogas, algumas vezes não chegaram às ruas dependentes de drogas, mas se tornaram ali. Então, é muito importante que a sociedade participe para que essas pessoas, querendo, possam voltar a uma vida social integrada. Agora, eu gostaria que o promotor nos dissesse quais medidas ainda precisam ser implementadas em Governador Valadares para garantir atendimento mais humanizado, acesso a serviços públicos e proteção integral às pessoas em situação de rua. Existem muitas ações que ainda precisam ser implementadas. Existe até mesmo uma ação judicial muito relevante que foi proposta pela Defensoria Pública do Estado de Minas, em face do município de Governador Valadares. O Ministério Público atua nessa ação como custos iuris, né, como fiscal da lei, e nela existem diversos pleitos ali de melhorias a serem levadas a cabo. Existem coisas ainda que necessitam de melhorias, como eu disse, a questão do abrigo noturno é exemplo, precisa haver uma ampliação das vagas e precisa haver uma melhoria na qualidade do serviço. Outra questão que eu estou olhando aqui, analisando dentro dos procedimentos, é que essas pessoas tenham acesso a banheiros públicos para poder ter uma higiene mínima. É uma reclamação que eu ouvi no fórum de debates que nós tivemos e que a partir dali já iniciei uma análise de uma atuação do Ministério Público nesse sentido, né. As pessoas têm que ter direito a uma higiene mínima, o acesso à alimentação adequada também é algo que está no bojo dos procedimentos existentes aqui no Ministério Público e ainda em fase de implementação. E as políticas públicas nesse sentido, elas são constantes, porque existe uma rotatividade dessa população em situação de rua. O trabalho ele não é só, não apenas, né, com a população que está em situação de rua, mas ele passa por toda a atuação do Ministério Público, exemplo, nas promotorias de violência doméstica, relativas à infância e juventude. Então, a atuação do Ministério Público em todas essas áreas, muitas vezes impede que pessoas passem a estar em situação de rua. Doutor Egivaldo, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. Mais uma vez, obrigada por sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar ao público sobre essa situação. Espero que sirva para que haja uma conscientização. É pensar que uma sociedade
que vive melhor é a sociedade que eu vivo. Tudo que pudermos fazer para melhorar a condição do próximo, ela se reverte em melhoria para nossa vida em sociedade. Este foi o MPMG Entrevista com o promotor de justiça Edivaldo Alves. O assunto foi o fórum de debate sobre a população em situação de rua em Governador Valadares. Até a próxima do MPMG para a agência Rádio Web Valquíria Rios.